eu fiquei em Brasília todo fim de semana. Achei que era uma data, queremos ou não, que marca o cenário nacional e não seria, na minha avaliação, adequado que eu fosse para os estados, que havia convite para mim ir a 3 estados. E confesso, senhor presidente, que acabei assistindo a fala no debate sobre o afastamento da presidenta de mais de 400 deputados. Senhor presidente, fiquei preocupado, eu não diria assustado, porque não sou de me assustar com facilidade, mas o que eu ouvi foi centenas de deputados indo à tribuna, na verdade, não sabendo por que estavam votando, que falavam de tudo, menos do processo do chamado impeachment. Um falava da estrada, outro falava da ponte, outro falava da filha, outro falava do filho que ia nascer, outro falava de um acidente que houve, outro falava de Lava Jato, outro falava de Petrobras, outro falava de Zelote, e onde a maioria estão envolvidos. Eu confesso que eu vi aquilo tudo e disse, olha, eu estou há 30 anos no Congresso, conheço a maioria dos deputados. Digo, meu Deus, esse aí falando em combate à corrupção, aonde nós chegamos? Sabe o que me deu uma tristeza? E sabendo que o mundo todo estava com o olhar para o Brasil. Hoje, nós somos chacota na imprensa internacional. É só pegar os principais veículos de comunicação do mundo. Tem um que chega a dizer o seguinte, não é eu que estou dizendo, uma gangue vai assaltar o Brasil, afastando uma presidenta que até o momento não há nada que diga que ela roubou alguma coisa. Manchete de um dos jornais, se não me engano, no New York Times foi esse. Jornalistas brasileiros reproduziram as matérias e comentaram ainda. Aí eu fiquei muito preocupado, senador Jorge Viana. Como é que pode um presidente... Vossa Excelência na presidência. Se alguém ali de baixo lhe chamar de ladrão, lhe chamar de canalha, lhe chamar de covarde, de assaltante, que tinha que estar na cadeia, você não vai ficar quietinho? Claro que não vai. Quem cala consente. Ele ficava quietinho, dava uma risadinha e tudo bem. Esse nível do debate que me preocupou. O problema de faz parte disso. Quem estava coordenando o debate do processo do impeachment era esse sujeito, eu não quero nem dizer o nome, que será, se consumasse, que não vai se consumar, o que eles querem, amanhã ou depois, vice-presidente e, na escala sucessória, presidente da República. Eu não quero isso para o meu país. Não estou nem entrando aqui no mérito do processo do impeachment. Mas peguem como é que chama, a história desses votantes. Os anais. A ficha corrida, como é que é a ficha corrida, né? Peguem a ficha corrida daqueles que capitaneam o golpe. Peguem, por favor, peguem a ficha corrida dos que capitaneam o golpe. Se o povo brasileiro merece isso. Não merece. Não merece. Peguem, como fez bem aqui a senadora Vanessa Gressotin, qual é o projeto apresentado até o momento pelo vice-presidente da República? Qual a proposta? Essa tal de ponte para o inferno, que deve ser isso. Eu tenho obrigação de fazer com que a população saiba o que é essa ponte para o inferno. Se está ruim agora para os aposentados, vocês verão a partir se isso se consumar. Se está ruim para os servidores públicos, e eu vou dialogar com eles, vocês verão como é que vai ficar daqui para frente. Se está ruim, e que falam, não, nesse período 8 milhões perderam emprego, mas não esqueçam que nós geramos 20 milhões de empregos.
ou seja, 12 milhões a mais do governo anterior. Não, os empregos perdidos foram 1,5 milhão só, 6 milhões já estavam desempregados. Já estavam desempregados. Parou de empregar. E de um processo que geramos 20 milhões de novos empregos. Sinceramente, aqui não é uma questão de ser a favor de Dilma ou contra Dilma, eu não quero entrar nesse debate, não é isso, senador. Eu estou preocupado com o meu país. Para onde vamos? Olha, eu tenho uma esperança muito grande no Senado. O Senado é outra casa. O debate será outro. Será que os senadores querem entregar o país para aquela turma que o ministro Barroso disse, quando ele olhou o processo do afastamento ou não, e estava de mãos levantadas para o alto, quem vai assumir? E alguém disse do outro lado da sala para ele, ministro Barroso, aqui que essas mãos ao alto desse time que eu conheço bem, alguém disse, é que alguém gritou mãos ao alto. Aí, mãos ao alto, claro. Esta é a situação que nos encontramos. Por isso, senador Jorge Viana, eu, por tantos anos nessa casa, estou há 30 anos aqui no Congresso. Eu duvido que os senadores queiram esse time para governar o nosso país. Não vou citar nomes, porque eu sou muito cuidadoso na história de nomes. Até digo aqui, presidente da Câmara, mas não cito o nome. Falo do vice-presidente, da ponte para o inferno, mas não cito o nome. Podia falar dos principais articuladores desse movimento de ataque à democracia, e vocês conhecem. Peguem a ficha corrida, peguem. Eu desafio vocês a pegar a ficha corrida. E vocês vão ver se alguma das fichas deles se compara à da presidenta Dilma. Senador Jorge, eu tenho conversado com um grupo de senadores, e não só do PT. E cheguei à conclusão que é a saída para o nosso país, e quero que fazer um apelo a todos os senadores, nem estou preocupado se são a favor do impeachment ou contra o impeachment, eu não sou daqueles que dizem que só quem está do meu lado é que são os bons e os justos. Nós temos senadores da melhor qualidade nessa casa. Eu queria fazer um apelo. É um momento de uma concertação. É isso que o povo quer. Se parte da população foi às ruas, e foi, não dá para negar, questionando a administração da presidenta, outra parte foi defendendo. Mas sabe o que unifica todos? Nós não queremos Cunha e Michel. É só ver as pesquisas. Todos aqui se baseiam em pesquisa, porque faz parte, inclusive, do gabarito de quem está na política. Pergunte à população se elas querem Michel e Cunha como vice. Não querem. Por que a gente não tem um gesto de grandeza política? Nós todos, eu me incluo, que estamos no parlamento, e não discutimos diante de um diálogo maduro, de homens experientes, que o próprio tempo nos deu essa experiência, e a gente não defende eleição indireta já. Por que não voltamos todos juntos à rua, sem esse discurso de ódio, sem o discurso da agressão de graça, sem esse discurso de dizer vocês são ruins, nós somos os bons, nós somos os bons, os ruins. E por que não unimos o povo brasileiro em cima da palavra democracia direta já? Nenhum, nem outro. E aí, senhor presidente, a população, na sua sabedoria, e vamos socorrer de tanto que eu ouvi ontem, coisa que não faço em discurso, tem uma frase que diz, a voz do povo é a voz de Deus. Por que a gente não se socorre do povo nessa situação tão difícil e vamos para a direta já? E deixar que o povo, nas eleições municipais, que vai eleger prefeito, vice, vereadores, eleja o presidente e o vice embalado na democracia, que é uma coisa linda, é fantástica, que a sabedoria popular diga, é esse que vai ser o meu presidente e esse que vai ser o meu vice. Sabe que é justo que a gente bote quase que à força na presidência alguém que está, na verdade, de forma direta ou indireta, nos 13 anos acompanhando esse governo.
foram vice do Lula e são vice da Dilma. Querem ser candidato a presidenta? Querem assumir o cargo de presidente? Disputem. É tão bonito o processo eleitoral. Vamos para o voto. Vamos para o voto. Se perguntarem para mim, Paim, em nome dessa tua ideia de diretas, para combater tudo, impunidade, corrupção, passar o Brasil a limpo, e um novo momento, tu abre mão do teu mandato, eu abro mão do meu mandato. Mas eu queria tanto que nós tivéssemos um novo presidente e um vice respaldado pelo voto popular, quem sabe com 60, 70 milhões de votos, que a população há de dar pelo melhor candidato, seja quem for. Eu posso questionar muita coisa na Argentina, mas foi um povo mais sábio que o nosso. Pelo menos no parlamento foi. Houve alternância de poder na Argentina, mas foi pelo voto direto. E ganhou alguém que não era meu candidato. Mas que bonito, isso é a democracia. Por que que aqui no Brasil nós vamos permitir que aqueles que foram signatários de um processo, no mínimo, indecente? Por que eu vou dizer indecente? Mas explica o que é indecente. Há um ano atrás, em abril, o governo errou e cometeu muitos erros, mas vou sair esse, botou como grande articulador político o vice-presidente da República. E pegou um dos ministros para trabalhar com o vice-presidente e deu a chave do cofre. Emendas, cargos, posições estratégicas dentro do governo. E o que eu ouvi hoje num grande jornal? O erro do governo foi porque estava dormindo com o inimigo. Botaram uma serpente na cama e quis dormir com a serpente. Essa é a manchete do jornal, não tem como não dizer. E foi o que foi. Sabe aquele princípio, um outro que eu prefiro até, do escorpião? O escorpião, rio cheio, chegou para o elefante, que é grandão, que ia atravessar o rio. Aí diz o elefante, estou com receio de querer atravessar o rio. Aí o escorpião, mas por quê? Eu te conheço, tu é bandido, é da tua índole. Tu vai no meio do rio me ferrar e nós vamos morrer os dois. Eu que estou te levando, vão morrer os dois. O escorpião, não, fique tranquilo, pode me dar aqui articulação política. Escorpião, veja bem, pode me dar articulação política, vou botar aqui algumas formiguinhas junto, vou botar algumas folhas e nós vamos atravessar o rio. Leva a gente, leva a gente. E o elefante acabou concordando. Chegou no meio do rio, o escorpião não resistiu e ferrou o elefante e todos estavam afundando e se afogando. E daí o elefante, mas por que vocês vão morrer todos? Ah, sabe aqui que o traidor disse? É da minha índole, não tem como. E morreram todos. Então o povo brasileiro, nessa hora, pessoal, que é sábio, que é um povo obreiro, trabalhador, que eu tenho o maior orgulho de ser brasileiro, ele tinha que dizer, meus amigos do parlamento, com todo o respeito que eu possa ter por vocês, permitam que a gente eleja o presidente, que a gente eleja o vice, num debate bonito, no campo das ideias, e não no ataque à democracia. O Brasil seria apresentado ao mundo como deu a volta por cima, fortaleceu a democracia e pediu ao seu povo, que o nosso povo é o nosso mestre. O nosso povo é a nossa referência. Nós estamos aqui pelas causas que nós defendemos em relação ao nosso povo. Por isso, meu querido Jorge Viana, seria tão bonito que nós todos aqui, de forma unitária, passássemos a defender as eleições diretas, e podia ser agora, em 3 de outubro. Em vez de nós estarmos aqui, não, mas aquele outro, a corrupção, e isso e aquilo, o povo vai dizer, agora sim, eu vou fazer a grande mudança que nós sonhamos, fruto
das ruas. Me lembro aqui, vou para o encerramento, presidente, de uma frase de Nelson Mandela, homem que entrou para a história como um dos maiores líderes da humanidade, na linha dos próprios direitos humanos. Ele disse, num estádio de futebol lotado, de militantes de todos os segmentos, mas que eram todos democratas, ele disse, não fiquem em casa, vão às mobilizações, participem, deem a sua opinião, apresentem a sua pauta para que eu possa defendê-la junto ao meu governo. E nesse momento, a pauta das ruas, a pauta que surge do povo brasileiro é só uma, democracia e diretas já. Senhor presidente, eu não tenho dúvida. Falo de coração, falo de alma. E não é um discurso aqui querendo contagiar com a emoção esse ou aquele segmento. É um discurso verdadeiro, de quem acredita que a coisa mais bonita que se funde com a palavra liberdade, com a palavra justiça, com a palavra direitos humanos, é a democracia. Tudo com a democracia, nada sem a democracia. O apelo que eu faço aos senhores senadores e senadoras. Reflitam sobre essa proposta. Vocês concordam que essa turma assuma, a partir de 11 de maio, a direção do país? Duvido. Duvido. Por uma questão política, ideológica, momentânea, podem até votar nesse sentido. Mas se os senhores tiverem uma proposta bem construída, bem negociada com todos os segmentos, permitindo o senhor que está na sua casa nesse momento decidir, permitindo você que está aí na rádio, na TV, você que é servidor público, você que é trabalhador rural, você que é negro, é branco, é índio, você que está assistindo o país, você não gostaria de eleger o teu presidente? Ou prefere que aquela turma, que nós vimos aquele espetáculo degradante de ontem, eu cheguei na porta, voltei e fiquei olhando. Não vamos misturar, não dá, não dá. O momento não é de ofensa pessoal, é de postura política. O que o Senado precisa é de estadistas. O que o Senado precisa é de homens que estabeleçam o diálogo. Homens e mulheres, muito bem lembrado aqui, minha senadora. É disso que nós precisamos. Calculem se nós levar o debate aqui no nível que foi na Câmara. Olha minhas mãos. Por amor de Deus, que isso não aconteça. Onde quem dirigia os trabalhos era chamado a todo momento de canalha. Eu não quero isso, nem para a Câmara, mas aconteceu, e muito menos para o Senado. Então, presidente, quero ficar exatamente nos meus 20 minutos. Agradeço. O apelo que eu faço Nós já falamos o tempo. Exato, eu tenho só um minuto ali. Excelência tem tempo. Isso, o apelo que eu faço é esse. Vamos deixar o nosso povo decidir. Lembram as eleições diretas? Eu era um gurizote, mas eu estava lá. Lembro de Brizola, no Palanque das Diretas. Lembro de Miguel Arraes, no Palanque das Diretas. Lembro de Mário Covas, no Palanque das Diretas. Lembro de Olívio Dutra, lembro de Luiz Inácio Lula da Silva. Lembro de Fernando Henrique no Palanque das Diretas. Eu quero todos eles que estão aqui na terra ainda, no Palanque das Diretas, e quero a benção daqueles que estão lá em cima, mas que deram grande parte das suas vidas em defesa da democracia. Com a democracia, tudo. Sem a democracia, nada. Obrigado, senhor presidente.